Bom dia! Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia o Senhor soprou fôlego de vida em nossas vidas. E mais um dia que o inimigo está triste, derrotado, está furioso porque me perdeu por Jesus. Amém? Apesar das investidas diárias que nós levamos, porque lemos a palavra, porque estamos nos informando, sabe? Porque não queremos ser enganados, né? Nós continuamos firmes, né? Porque é a palavra do Senhor que não nos deixa ser enganados. É a palavra do Senhor que abre os nossos olhos. Então leia, busque, né? Faça o seu devocional, como eu estou fazendo, entendeu? Buscando mais para o Senhor falar comigo, né? Do que ficar buscando coisas prontas, né? Quando o Senhor nos revela, né? Nosso entendimento espiritual fica maior, né? Fica amplo, né? Então nós não seremos enganados facilmente, né? Porque é a palavra que nos conduz, né? A palavra do Senhor que nos conduz a cada dia, né? E como eu já disse, devocional é algo meu, pessoal, né? Ninguém precisa de concordar, ninguém precisa de debochar, ninguém precisa te criticar, né? Você vê se você quiser. Se você não quiser e não concordar, amém. Leia a mesma palavra que o Senhor vai te revelar de uma forma diferente que revelou para mim. Amém? É algo surpreendente, né? Quando a gente começa a ler a palavra, que começa a abrir o nosso entendimento, né? E a gente começa a ser criticado, né? Porque nós estamos lendo a palavra, porque nós estamos buscando, né? E as pessoas começam a ficar preocupadas, na verdade. Mas quem fica preocupado é somente quem não está andando nos caminhos corretos do Senhor, porque o Senhor está abrindo o nosso entendimento, né? Está abrindo a nossa mente. Então nós não somos pessoas que vamos nos deixar ser enganados, amém? Hoje nós vamos estar lá em Mateus 23, essa palavra é muito forte. Pensa numa palavra forte, que é Mateus 23, né? Ela é muito grande, né? Fala sobre os escribas e os fariseus, né? A censura de Jesus, né? Sobre os atos deles, né? Sobre a má conduta, né? A má índole, né? Dos fariseus, né? Vou ler só alguns versículos, né? Lá em Mateus 23, 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, né? Para que tenhamos cuidado, né? Com o que é dito, mas o que não é praticado dentro da palavra do Senhor, né? Eu falo uma coisa e faço outra. Eu falo sobre perdoar, mas eu não perdoo. Eu falo sobre amar, mas eu não amo, sabe? Eu falo sobre não fofocar, mas eu fofoco. Eu falo sobre não falar da vida do irmão, mas eu vou lá e falo. São condutas que o Senhor está chamando a nossa atenção, né? Para que nós não sejamos dessa forma, né? A palavra do Senhor está dizendo aqui, né? Que nós devemos estar em conformidade com a palavra, né? Se eu falo sobre amor, eu tenho que amar o meu próximo, né? Se eu falo sobre não fofocar, então eu não vou fofocar, né? Eu vou falar com Deus sobre o irmão que está pecando, né? Se eu falo em ajudar, eu vou ajudar, né? Praticar aquilo que está na palavra, né? Aquilo que eu prego, né? Viver, né? A palavra, né? E lá no verso 5 está dizendo: e fazei todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos flactérios e alargam as franjas dos seus vestidos, né? Não fazer aquilo que só nos traz benefício, né? Aquilo que
para se amostrar, sabe? Vou fazer isso para mostrar. A palavra do Senhor é contrária a essas coisas, a fazer só coisas que nos trazem benefício, a fazer coisas para nos amostrar, sabe? Para aparecer, né? A palavra é contra essas coisas. Lá no versículo 27, né, de Mateus 23, o Senhor vai exortando, Mateus 23 todinho, né, os escribas e os fariseus, sobre a conduta, a má conduta deles, né, diante da palavra do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O Senhor nos chama de hipócritas, né, aqueles que fingem ser uma coisa e são outras, né? Aqueles que pregam uma coisa e são outra. O Senhor chama atenção, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Misericórdia, Jesus. Né? A gente fala assim, né? Na versão de hoje, assim, nas palavras de hoje, Jesus pegou pesado, né? Sepulcro caiado, aquilo que é bonito por fora, mas podre por dentro, né? São pessoas que por fora, né, parecem santos, né? Parecem homens e mulheres de Deus, mas às vezes estão por dentro podres, né? Imundos, como diz a Bíblia aqui, né? É muito forte isso, né? Essa palavra em Mateus 23, ela é toda muito forte, né? Lindos por fora e por dentro, né? É aquilo, nós louvamos. Outro dia eu fiz um devocional a respeito disso, né? Que as pessoas que são de uma forma e agem de outra, né? Não herdarão o reino dos céus, né? Porque aqui essas pessoas estão contra a palavra, né? São lindos por fora, mas por dentro não é nada daquilo que a palavra nos manda ser, né? Humildes, né? São pessoas que contrariam a palavra do Senhor, pessoas que fazem coisas, né, que aos olhos do Senhor são reprovados, né? Eu tenho debatido ultimamente muito sobre a fofoca, sabe? Aquilo que você contamina o seu irmão, aquilo que sai da tua boca e contamina o seu irmão contra outros irmãos. Isso é muito grave, isso é um sepulcro caiado, sabe? A pessoa vai lá e fala, não fazer fofoca, mas na primeira oportunidade ela vai falar do teu irmão e joga os outros irmãos contra o irmão. Isso é um sepulcro caiado. A Bíblia condena isso, esse tipo de atitude, pessoas que agem dessa forma. Então, se estamos no altar do Senhor, devemos agir da forma correta, devemos estar em conformidade com a palavra para não sermos um sepulcro caiado. Olha que grave é isso. Assim também vós, né, o versículo 28, assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Misericórdia. Eu comecei a ler essa palavra, né, e vi como é forte a palavra do Senhor com as pessoas que carregam a iniquidade, a maldade, as pessoas que querem puxar o tapete do outro, sabe? Pessoas que às vezes se sentem inferiorizadas porque o outro está crescendo espiritualmente e quer puxar o tapete do outro com maldade, com iniquidade. Isso é muito grave, sabe? Jesus está aqui chamando atenção, Jesus está aqui falando, nos chamando de hipócritas e fariseus, sabe? Pessoas que estão falando uma coisa e agindo de outra forma, sabe? Estão se condenando. Olha isso é muito forte, sabe? Assim também vós exteriormente pareceis justo. Por fora nós parecemos justos, parecemos pessoas, né, amáveis, mas por dentro, né, pareceis justos, né? Aparentemente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia e iniquidade, não viver aquilo que pregamos, sabe? Espalhando mal aqui, um pouquinho aqui, espalhando mal um pouquinho aqui, sabe? Quando a gente junta uma rodinha para falar da vida do irmão, para falar mal do irmão, eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Nós não estamos falando do irmão, nós estamos falando mais sobre nós, sobre o sepulcro caiado que nós somos, sabe? De contaminar, sabe? O A contaminar o B, contaminar o C contra o irmão.
o sepulcro caiado que há dentro de nós, que parecemos lindos por fora, mas não vivemos a palavra do Senhor. Mateus 23 está falando sobre isso, é a palavra que está falando, não sou eu não. E tem me chamado muita atenção esse comportamento das pessoas, em querer contaminar os outros contra os irmãos, em querer gerar uma fofoca para parecer que é uma pessoa boa e que a outra é uma pessoa ruim, que a outra é uma ovelha revoltada. Gente, isso é grave, sabe? É muito grave. A hipocrisia, a iniquidade que carregamos dentro de nós, sabe? É triste. O versículo 3 diz, de Mateus 23, observai. Está pedindo para que nós observamos essas pessoas, sabe? Não que entramos em confronto com elas, não. A gente só observa. Aquele irmão que chega para falar do irmão. Chegou para falar de você, você já fica ligado, observa, sabe? Porque uma pessoa que está dentro da conformidade da palavra, ela não vai espalhar a sementinha do mal, sabe? Ela não vai fazer aquele montinho, sabe? Para que a pessoa tenha uma impressão de A e de B. Porque às vezes o problema é com ela, mas ela quer que você tenha uma impressão da pessoa que ela teve um problema, para que você, sabe, espalhando a iniquidade, espalhando o mal, sepulcro caiado, que por fora é uma coisa linda, maravilhosa, mas por dentro, sabe, carrega a maldade, a iniquidade, sabe? Gente, imundícia, como diz aqui, ó, no versículo 27 do capítulo de Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, é forte. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda imundícia. Sabe o que é isso? Nós parecemos por fora para as pessoas uma coisa, mas por dentro somos outras. O Senhor Jesus conhece o nosso interior. Ele sabe quem é justo, quem não é. Ele sabe quem é que é um sepulcro caiado, quem não é. E aqui em Mateus 23, versículo 3, pede para que nós observemos essas atitudes de pessoas assim, sabe? Vamos ficar com essa palavra que é forte, que mexe muito com a gente, para que não venhamos ser sepulcros caiados, pessoas lindas e maravilhosas por fora, mas cheios de maldade e iniquidade por dentro, pessoas imundas por dentro, sabe? Cheios de ossos mortos e de toda imundícia dentro de nós, para que não venhamos ser isso. O Senhor nos adverte aqui. Amém? Fica essa palavra forte nesse dia de hoje, que não sejamos sepulcros caiados, que passamos a observar mais as atitudes do que é dito, sabe? Do que é dito, sabe? Porque quando a palavra pede para nós observarmos, é para nós observarmos. Se eu falo para não agir, se eu falo sobre perdão, se eu falo sobre amor, se eu falo sobre não fofocar, eu tenho que agir dessa forma. Eu não posso agir diferente, porque senão eu sou um sepulcro caiado. Eu sou uma pessoa que carrega comigo a maldade e a iniquidade e ainda espalho ela. Amém? Vamos ficar na paz do Senhor nesse dia maravilhoso, onde o Senhor tem transformado, onde o Senhor tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Amém? E dobremos os joelhos pelo sepulcro caiado, pelas pessoas que espalham iniquidades, para que o Senhor tenha misericórdia deles, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, se nós formos um sepulcro caiado. Amém? A paz do Senhor Jesus.